E aconteceu ao passar do tempo que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E eles clamaram, e seu grito subiu a Deus por causa da servidão. E Deus ouviu os seus gemidos, e Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus o atentou para eles. Aqui, Israel, né? Como a Letícia falou aqui, né? José foi governador. E quando, após José ser governador do Egito, ele trouxe sua família para o Egito, né? E eles se multiplicaram no Egito. Se multiplicaram no Egito. Aleluia, Jesus. Se tornaram milhares no Egito. Foi passando o tempo, foi passando faraós, ao ponto de deles esquecerem de quem foi José. É, Jesus. E não só eles esquecerem quem foi José, o próprio povo de Israel esqueceram de Deus. Bem dizer, abandonaram Deus. Normalmente o povo de Israel acharam que Deus tinha o abandonado, mas na verdade foi o povo de Israel que abandonou. Aleluia, Jesus. Só que acontecendo tudo isso, claro que 400 anos depois, o povo passando um sufoco, sendo humilhado, sendo escravizado pelo povo do Egito, o povo se lembrou. Mas aí a gente está falando aqui de Moisés. O povo que se lembrou e clamou a Deus. Aleluia, Jesus. Indo para outra história que aconteceu. Nasceu Moisés. Moisés foi colocado no cesto. E nesse cesto, né, uma egípcia viu ele e colocou o nome de Moisés. E falou, e ele se chamou Moisés e disse, por que o tirei da água? Aleluia, Jesus. Moisés cresceu no Egito. Ao crescer no Egito, ele teve bastante conhecimento no Egito. Só que ele viu que ele era Só que ele notou que ele era diferente naquele lugar. Ao notar que ele era diferente naquele lugar, ele viu comportamentos, tudo ali era diferente. Aleluia, Jesus. Todo o conhecimento que ele viu ali, o povo, ele viu que ele era diferente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ao notar disso, ele quis conhecer sua verdadeira família. Aleluia. E conheceu a sua verdadeira família. Para não ficar só nisso, Moisés, ele matou um egípcio para salvar um dos seus irmãos. Após isso, ele fugiu para Midian. Aleluia, Jesus. Ao fugir para Midian, ele conheceu sua esposa, conheceu Jetro. Dali ele aprendeu a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Ao ponto que quando ele foi aqui no capítulo 3, ora, Moisés estava apacentando um rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás
do deserto e chegou ao monte de Deus até Horebe. O anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. Glória a Jesus. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. Aleluia. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: aqui estou. Aleluia, Jesus. Após isso, Moisés ele viu a sarça se queimar. E pensou que aquilo era só uma imagem, uma visão que ele estava tendo. Ele virou de novo, olhou, a sarça queimando. Dali um anjo, apareceu a Moisés, pediu para ele tirar a sandália dos seus pés, porque onde ele pisava era santo. Aleluia, Jesus. Que nem aqui onde eu estou pisando aqui é santo. Aleluia. Onde Deus está, onde Deus está presente aqui na igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, glória a Deus. Aleluia. Dali um anjo falou com Moisés, falando que o povo estava sendo humilhado, onde Deus falava que estava enviando ele para Aleluia, libertar o Jesus. povo. Glória a Deus. Jesus em breve vai vir para buscar a igreja. Aleluia, Deus. Mas para buscar a igreja, precisamos fazer nossa parte de pregar a palavra por toda criatura. Aleluia, Jesus. E Marcos diz que temos que pregar a palavra por toda criatura, fazer nossa parte. Ser os pequenos de Cristo para levar a palavra Aleluia, para levar a Jesus. palavra. E Deus chegou a Moisés, e o anjo chegou a Moisés e disse: preciso que você vá lá libertar meu povo. Nesse meio tempo, o anjo conversando com Moisés, ele disse, e Moisés disse disse Moisés ao Senhor, aqui no capítulo 4, versículo 10: ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta. E o Senhor lhe disse: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Ao fim Deus, o Senhor. Aqui Moisés estava vendo a dificuldade dele mesmo de ir para libertar o povo. Ele estava vendo a dificuldade. Glória a Deus. Eu, 2 anos atrás, eu estava tendo dificuldade de... Normalmente, quando eu recebi a oportunidade, quando é 2, 3 minutos, pego e falo. Mas quando eu recebi a oportunidade de trazer a palavra, me deu branco. Falei assim: pronto. Me deu branco na hora. Sim, pronto, vou falar o quê? Comecei a ler nada. Falei assim, comecei a me atrapalhar tudo. Isso foi lá em Guapi. Aleluia, Jesus. Mas eu creio que aqui Deus está Aleluia, agindo. Jesus. Amém. Amém? E disse o Senhor a Moisés: quando tu voltares ao Egito, procure fazer diante de Faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na tua mão. Aleluia, Jesus. Mas eu vou... Olha isso, gente, presta atenção. Mas eu vou endurecer o seu coração, Aleluia, para que ele não deixe o povo ir. glória a Jesus. Igreja, vamos abrir Amém. em Êxodo Jesus. 7. Jesus. 16. Não, Êxodo 14. Aleluia. Êxodo 7, versículo 14.
Enquanto isso, Aleluia, Jesus. Moisés, ele com dificuldade, conversando com Deus, o que fazia para o povo acreditar que era ele. E Deus disse a Moisés: mostre as maravilhas. Aleluia, Jesus. Coloca a mão de baixo e tira, que eles verão lepra em tua mão. É, Jesus. Coloca de novo, então vai sair curado. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Se não acreditar, pega um tipo aqui, Um cajado. Cajado. Aleluia, Jesus. pega um cajado Aleluia. e derruba no chão, que vai virar uma serpente. Pega na cauda da serpente, que vai se transformar de novo em cajado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo. Nesse meio tempo, Moisés e Arão, eles foram para o palácio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado e glorificado é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. E foram lá conversar com o faraó para deixar o povo ir. Só que Deus tinha falado que endureceu o coração de faraó, como tem acontecido hoje em dia. Aleluia, Jesus. Por que os cristãos estão tendo tanta dificuldade de pregar nas ruas? Por que hoje em dia a gente só fica em quatro paredes? Aleluia, Jesus. Por que hoje em dia, quando a gente recebe um não de uma pessoa que diz: você quer aceitar Jesus hoje como o único suficiente Salvador? E a pessoa fala: não, hoje não. Por quê? Por quê? Porque às vezes o próprio Deus endurece o coração dele. Aleluia, Jesus. O próprio Deus nos põe à prova para ver se a gente vai persistir ou não. Aleluia. Se Deus endureceu o coração daquela pessoa para aquela pessoa não aceitar, porque tudo é permissão dele. Quem Aleluia, convence é o Espírito Aleluia, Santo. Deus. A gente não pode forçar uma pessoa a aceitar se Deus, o próprio Espírito Santo, não a convenceu. Aqui, o povo só foi liberto quando o Espírito Santo convenceu no coração do faraó o povo ser liberto. Aleluia. Porque tudo só acontece quando Deus permite, e não quando Aleluia. a gente quer. Tudo acontece quando Ele quer e não quando a gente quer. Aleluia. Tudo é pela vontade dele, não a Glória nossa Deus. vontade. Aleluia, Jesus. A primeira praga, as águas se transformando em sangue. Aleluia, Jesus. E o Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está endurecido e ele se recusa a deixar o povo ir. Vai a Faraó pela manhã e eis que ele sairá as águas de tu, e tu estarás à beira do rio diante dele. E levarás a tua mão o cajado que se tornou em serpente, e dirás a ele: o Senhor Deus dos Hebreus me enviou a ti, dizendo: deixe meu povo ir para que me sirva no deserto. E eis que até agora tu não viste, assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Aleluia. Eis que ferirei com o cajado que está em minha mão as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal. Glória a Deus. E os egípcios detestarão beber a água do rio. E o Senhor falou a Moisés: dize a Arão: toma teu cajado, estenda a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todos os ajuntamentos de águas, para que se tornem sangue, e para que haja sangue em toda a terra do Egito, tanto em vasilhas de madeira Aleluia, quanto em vasilhas de pedra.
E Moisés e Arão assim fizeram, conforme o Senhor ordenou, e ele ergueu o cajado e feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e à vista de seus servos, todas as águas que estavam no rio se tornaram sangue. Aleluia, Jesus. Aqui foi a primeira praga, onde Arão colocou o cajado nas águas, se tornou em sangue. Imagina a gente olhando o Parque Nacional e outros rios que a gente conhece aqui da cidade se tornando em sangue. Como que a gente ia se comportar com isso? Vendo o poder de Deus agindo. É, Deus. Uma coisa que Deus falou no meu coração foi para lembrar a igreja que Ele é justo. Aleluia. Glória a Deus. Até parece que Deus ia deixar o povo sendo humilhado, sendo escravizado durante todos aqueles 400 anos e não fazer nada. É verdade. Ele é justo. Glória a Deus. Ainda mais que o seu povo. Deus se lembrou do seu povo por causa do pacto que ele fez para Abraão lá atrás. Jesus. Glória a Deus. E para piorar ainda, os egípcios ainda jogaram os filhos de Israel nas águas. Os bebês, meninos. Foi um grande pecado que os egípcios cometeram contra Israel. Aleluia, Jesus. Então aqui, Deus estava ferindo um dos deuses que os egípcios adoravam. Mas Aleluia. aqui, Deus deu a primeira praga e alertou, mas Deus permitiu deixar o coração de Faraó endurecido. Aleluia, Jesus. Já no capítulo 8, versículo 5, que foi a praga das rãs. E o Senhor falou a Moisés: diz a Arão, estenda tua mão com o cajado sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Aleluia, Jesus. Como eu disse, das águas transformando em sangue. Imagina se fosse hoje em dia, a gente vê tantas rãs passando pela cidade. É, Jesus. E vendo o poder de Deus agindo. Foi mais um Deus quebrado. O Deus de minúsculo sendo quebrado ali. Aleluia, Jesus. O poder de Deus agindo, uma justiça sendo feita ali. Meu Deus. Depois vem a praga dos piolhos. Diz o Senhor a Moisés: diz a Arão, estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Jesus, aleluia. E eles assim fizeram, porque Arão estendeu a sua mão com o seu cajado e feriu o pó da terra, e ela se tornou em piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Deus agindo com justiça e poder sobre o Egito. Aleluia, Jesus. Da mesma forma que o Egito feriu Israel, Deus estava ferindo os deuses do Egito, mostrando seu poder sobre os deuses do Egito. Cada praga aqui foi contra os deuses do Egito, mostrando para os deuses do Egito, mostrando para os egípcios que Deus é maior que todos os deuses. Aleluia, Deus. Se a gente for ver em Êxodo capítulo 20, quando Deus fala dos mandamentos, dos 10 mandamentos, um dos primeiros mandamentos que Deus fala: não adorai outros deuses.
Não fará imagens de outros deuses. Porque só existe um Deus. Aleluia. Só pode adorar um Deus, Glória a que é o Jesus. único e digno de ser Aleluia. louvado. Amém, Jesus. Foi a praga das moscas, depois a morte dos gatos, úlcera, granizo, Aleluia, angústias Jesus. Aleluia, Deus. e trevas. Trevas até que a gente conhece um pouco. Quando tem de vez em quando apagão na cidade. Quando tem apagão na cidade a gente conhece. Quando tem aquele apagão todinho geral na cidade sem luz nenhuma. Só que imagina um apagão e as nuvens descendo. Tudo escuro. Amém, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Pode tomar muito tempo que as horas já se foram. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória Aleluia. de canto lavas. Aleluia, Jesus. Vamos aqui então para a última praga. Aleluia. Capítulo 12, versículo 29 até o 30. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde os primogênitos de Faraó, que estava sentado no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na masmorra, e todos os primogênitos do gado. E Faraó se levantou à noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, porque não havia uma casa em que não houvesse um morto. Ei, Jesus. Olha aí, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu fiquei pensando assim, Deus, o que eu vou falar em relação à última praga? E Deus me lembrou assim: se lembram da tragédia de 2011? O clamor que estava aqui na cidade, gritos de toda parte. E eu na laje, 2 da manhã, ouvindo grito de tudo que é canto. Mãe chorando por seus filhos. Imagina uma dor de uma mãe perdendo seu primogênito. Aleluia. Uma dor de um pai perdendo um primogênito. Eu fico pensando, Meu Deus. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Ao mesmo tempo Ele é justo. Aleluia, Deus. O poder de Deus age até de uma maneira que a gente nem entende. Só que se a gente for parar para meditar na palavra, a gente entende Aleluia. a justiça dele. A justiça de Deus vai de uma forma tão grande que ele fica pensando, pô, Deus é tão ruim ou mal? Não, Deus é justo. Aleluia, Deus. Ele simplesmente, a intenção de Deus foi apenas mostrar que ele é maior que todos os deuses. Glória a Jesus. Se a gente for parar para ver Faraó, ele se colocava acima de Deus. O último que se colocou acima de... O primeiro que tentou se colocar acima dele foi jogado ele mais um terço. É, Jesus. Aleluia. Ninguém pode se colocar acima dele. Aleluia, Jesus. É por isso que a justiça de Deus é muito linda, porque, tipo assim, muito grande. É por isso que até os próprios israelitas chorou junto com os egípcios com essa praga.
Amém, Jesus. Aleluia. Deus é maior que todos os deuses, Deus é maior que tudo. O que a gente aprende com essa palavra? Hoje em dia a gente vive uma época dos últimos dias, onde Cristo já está aí. A gente vive uma guerra entre financeiro, onde a gente pode viver de novo o século 29, onde a gente pode viver uma terceira guerra mundial, onde a gente pode viver grandes coisas. Aleluia, Jesus. Em Mateus 24, versículo 15, fala do princípio das dores. Princípio de rumor de guerra, Ucrânia e Rússia, várias outras coisas acontecendo. Aleluia, Jesus. Israel e Irã. Aleluia, Jesus. A Bíblia cada dia está se cumprindo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Outro dia eu estava conversando, não lembro com quem, que eu falei assim: não tem como duvidar da Bíblia, gente. Aleluia, Jesus. Só pegar a Bíblia e você ver, fazer que nem os africanos. Só marcar o certo. Está Aleluia. tudo se cumprindo na palavra de Deus. Amém, Jesus. Se você ler, meditar em Apocalipse, já estamos em Apocalipse já faz tempo. Se for por modo temporal, já estamos em Apocalipse. Já passamos até de Laodiceia. Amém, Jesus. Aleluia. Hoje em dia a gente tem que buscar muito mais, Glória a Deus. jejuar muito mais. Meu Deus. Quanto tempo você tem jejuado? Quanto tempo que você não ora mais? Quanto tempo que você não medita mais na palavra? Deus age com justiça em nossas vidas, mas você tem se lembrado dele? Você tem se lembrado de ter tempo com ele, de ter buscado ele? Aleluia, Jesus. Deus quer que você quer que ele faça justiça em sua vida, mas você tem se lembrado dele? Temos que cada dia mais buscar ele, cada dia mais. Aleluia, Jesus. Pregar a palavra para toda criatura, pregar para os seus vizinhos, ganhar os seus vizinhos para Cristo. Aleluia, Jesus. Porque um dia Deus vai te lembrar por que você não buscou pelos seus vizinhos. Você já jejuou pelo seu vizinho? Você já buscou pela sua família? Amém, Jesus. Quanto tempo que você não busca por aquele primo que está afastado, por aquela prima que está afastada, aquele irmão que não fala nem de Cristo mais? É, Jesus. Temos que agir com justiça. Jesus, aleluia. Temos que agir como Deus nos ensina. Cumprir os mandamentos, cumprir os estatutos. Glória a Porque Deus. o próprio Jesus disse para os fariseus: eu não vim aqui para não cumprir a lei, eu sou a própria lei. Aleluia, Jesus. Eu vim para trazer a graça, mas eu vim também para cumprir a lei também. Aleluia, Deus. Amém? Amém, Jesus. Assim que a oportunidade. Amém, Jesus.